Se você já olhou Shunta para poder comprar aí na internet, provavelmente você deparou com vários modelos, né? Várias marcas fabricando basicamente o mesmo tênis, com a aparência exatamente a mesma, né? O mesmo grafismo, muda às vezes um escritinho aqui. Tem alguns que tem um nome meio que russo aqui, tem outros que essa logo que fica aqui no calcanhar e aqui nessa parte do solado aqui é uma logo diferente também. Tudo isso tem deixado as pessoas em dúvida de qual modelo comprar. O meu, por exemplo, veio escrito Shunta, mas era Shunta e colocaram um risquinho de caneta aqui também. Então tem essa variável também, tem o Shunta de risquinho de caneta. E eu dei muita sorte porque um amigo meu acabou comprando aquela versão que tem um nome meio que russo aqui. Eu sei que ele pagou mixaria e ele se dispôs a me emprestar o tênis para eu poder comparar os dois. Mas para isso primeiro eu tenho que ir lá buscar com ele tá trabalhando. Eu vou lá no meio do serviço dele lá para poder pegar o Shunta, que não é Shunta lá, para mostrar para vocês nesse comparativo aqui. Trabalhando, tirando foto também. Eu vim aqui buscar com ele. O dele não é Shunta não, é diferente. Não é Shunta não, é diferente. Sovicofly. Sovicofly. Tavinho, fotógrafo, chegadaço, meu padrinho de casamento. Agora vai ensinar o tênis a correr. Fala pra mim uma coisa, quanto que você pagou nesse tênis aqui? R$72 no tênis. 72 Aplicando conto. todos os cupons, frete grátis, R$72. É difícil de achar, viu, gente? Mano, valeu testar lá. Junto. Como é que lê esse negócio aí? Acabei de chegar em casa, vamos agora pro estúdio. Tô com o tênis em mãos aqui e a gente tá no sol. Olha que ele tem um detalhezinho diferente aqui. Parece meio perolizado, sabe? Nesse azul aqui do grafismo dele. Bonito. Tô com os dois tênis aqui. O Shunta e o... eu não vou conseguir falar esse nome aqui. Sovicofly. Mas enfim, vamos começar aqui falando da parte aqui estrutural aqui do cabedal do tênis. Essa versão aqui, ela é mais estruturada. O tecido dela aqui é mais grosso. Olha só, ele é bem menos transparente. Ó. Vou colocar a mão por dentro aqui para vocês verem. Quase que não dá para ver minha mão. Pode ser que não dê para ver minha mão também nesse daqui. Dá para ver. Logo de cara a gente vê que tem um pouco de menos respirabilidade aqui nessa versão aqui. Enquanto o Shunta é bem respirável. Uma coisa que eu gosto de falar logo no começo dos vídeos, quando eu estou fazendo algum review de tênis, é a respeito da numeração. E o Otávio, meu amigo que eu fui buscar o tênis, ele calça 41 também, assim como eu. No que ele foi comprar esse tênis aqui, ele pediu o tamanho 45, que seria equivalente ao 41, de acordo com esse vendedor aqui. Eu achei muito estranho, porque esse tênis aqui, uma coisa que o pessoal tem queixado muito, é que não tem numeração grande. Então eu imaginei que o 45 seria o padrão chinês, o 43, que é o tamanho que eu pedi, esse daqui, seria o padrão europeu, e o 41, que é o nosso número, seria o padrão brasileiro. Mas aparentemente não. Esse tênis aqui, lá estava escrito que o 45 seria o 41 brasileiro, né? Quando ele fez o pedido. Só que ele é maior. Ele é bem maior, na verdade, assim. Não é bem maior, não. Ele é um pouquinho maior. Mas é maior. Dá uma tentada a isso. Não é o mesmo padrão aqui do Shunta aqui tradicional, não. Voltando aqui para a estrutura do tênis, para a parte superior dele aqui. Ele também tem essa parte, esse forro do calcanhar aqui, bem mais acolchoado. Olha só o tanto de espuma que ele tem aqui. Ele aqui é bem mais acolchoado do que o Shunta aqui, o Shunta mais tradicional, que é o meu, né? Olha só, aqui tem bem menos material do que nesse daqui. Outra coisa que o cadarço também não é exatamente o mesmo cadarço. Vamos ver se vai dar para mostrar o detalhe do cadarço, né? Tá dando para perceber que a trama é diferente? O Shunta aqui ele tem a trama um pouquinho mais fechadinha, enquanto esse aqui parece que o tecido é um pouquinho mais abertinho, sabe? Não é o mesmo cadarço. E ainda continuando aqui na parte superior do tênis, a lingueta também, olha só, ela é bem diferente. Essa lingueta aqui, ela tem uma costura, ela tem dois tecidos aqui, um costurado no outro. O da frente parece um couro ecológico, né? Um corino artificial, e aqui atrás tem um tecido que é meio que o mesmo tecido aqui, que forra toda a parte aqui do calcanhar. Em contrapartida, o Shunta aqui, o tradicional aqui, a lingueta dele parece ser só um tecidozinho do corino ali, né, do couro ecológico, olha só. É só esse tecidozinho e mais nada aqui. Olhando aqui para a parte estrutural do tênis, já dá para perceber que ele vai ser um tênis mais pesado. Mas de cara dá para ver que ele é uma forma maior, então assim, eu não sei se esse tênis aqui seria o 41. Trouxe aqui a balancinha, vou ajeitar a câmera aqui para ela apontar para a balancinha. Enquanto o Shunta tá pesando 210 gramas, o Sokoevix aqui tá pesando 242.
Tem uma diferencinha de peso, né, gente? 242 gramas, enquanto o Shunta tradicional pesa 210. A gente tem essa questão do tamanho, mas é uma dúvida que eu só vou conseguir responder mesmo depois que eu colocar o tênis no pé e correr com ele. Porque pode ser que esse tênis aqui, por ter mais material, o vendedor aconselhe a gente pegar o tamanho 45 para poder ser o equivalente ao 41. Pode ser, eu não vou conseguir responder isso aqui sem testar ele. Mas logo logo eu vou correr com os dois aqui, nesse vídeo ainda, para poder responder essa pergunta. Bom, gente, a gente já falou da parte superior do tênis aqui, né? Da lingueta, do cabedal, do apoio do calcanhar aqui. Agora a gente vai partir para a notícia boa desses tênis aqui, né? Que é aqui a entressola, a espuma dele. Isso aqui é uma opinião ainda que não está formada ainda, né? Mas eu tenho a impressão que é a mesma espuma. Eu vou colocar aqui o Shunta lado a lado aqui para vocês verem, ó. É engraçado que aqui no vídeo não tá aparecendo tanto, né? Eu tô na dúvida. Sinceramente, eu não consigo bater o martelo aqui se é a mesma espuma ou não. Olha aí, olha só como é a espuma do Shunta e aqui como é a espuma do Sokovievski aí. Parece muito, né? Mas eu não tenho certeza. Para ser sincero, eu vou ter que colocar no pé e correr com ele para sentir se é a mesma espuma ou não. Mas olha só, quando a gente aperta, esse aqui é o quanto o apertômetro meu aqui consegue apertar o Shunta. E esse aqui é o apertômetro no Sokovievski aqui. E aí agora, né, saindo da espuma, vamos partir para o solado do tênis aqui, para a borracha aqui do solado dele. Olha só, não é o mesmo grafismo, não é o mesmo desenho o solado dele aqui, né? Olha pra você ver, são grafismos diferentes. Só que olhando para a qualidade aqui da borracha, parece a mesma borracha. Eu não consigo te confirmar que não é a mesma borracha, não. Quando a gente toca nela assim, a aderência dela parece assim, claro que o meu Shunta aqui ele tá bem mais desgastado, né? Apesar de que, olha, ele já tá com quase 100 km, ainda tá benzão ainda. Bom o solado dele ainda, ó. Mas aparentemente é o mesmo material aqui. Agora só um parênteses aqui. Não tinha nome melhor para colocar nesse tênis aqui, não? Eu sei assim, Shunta é um nome muito feio, né? Mas é um nome que cola. Agora, esse nome aqui, eu sinceramente, eu vou terminar esse vídeo aqui sem saber como é que fala isso aqui, ó. Pessoal, agora então saindo dessa análise visual aqui a respeito do que mudou no tênis, partindo agora para a prática, eu vou fazer um treininho com um pé de cada. Vai ficar um pouco estranho, né? Eu correndo com um pé de Shunta branco e um pé de Shunta bege, né? Poderia ser pior, poderia ser igual os tênis da fila lá, que um é verde e o outro é vermelho, né? Imitando a Itália. Então bora lá comigo para eu fazer esse testezinho para tirar essas dúvidas que ficou na minha cabeça a respeito da espuma desse tênis aqui, para ver se é a mesma mesmo aqui da espuma do consagradão aí, já consagrado, né, Shunta. Ó, o Shunta tá no pé aqui, ó, e ela tá aí, ela fica brava, ó, tomou conta do nosso terreiro aqui, é bonitinho demais, deu 9 pintinhos. Essa galinha era do meu pai, meu pai é vizinho meu aqui, aí ela atravessou pra cá e chocou 9 pintinhos aqui. Aí agora fica no nosso quintal aqui. Legal demais. Chegamos aqui no local da corridinha. Olha só que avenida legal para correr. É bem próximo aqui de casa. E aqui é bem vazio, não tem ninguém. O horário também tá um horário muito tranquilo. É bom para fazer umas coisas dessa aqui assim, sem ninguém ver, né? Usar um tênis de cada cor. Agora com o tênis no pé, já deu para perceber que a numeração realmente, se tá 45 lá, é porque esse tênis aqui é tipo um 43, entendeu? Talvez um 42 ali, mas não é a numeração igual é a numeração do Shunta tradicional, né? Fica de olho a respeito disso. Bora começar o trotezinho aqui para sentir. Tô dando essa corridinha assim, ó, mais saltando aqui. E a espuma aparenta ser muito parecida mesmo. É o jeito que eu sinto meu calcanhar na espuma do Shunta e desse outro tênis aqui. É basicamente a mesma sensação. Eu tô sentindo um pouquinho no tênis que não é o Shunta, meu calcanhar raspar na parte traseira dele ali. Só que eu acho que deve ser em função do tamanho, né? Como a numeração não é a 41, provavelmente ele tá bambo e aí ele tá saindo ali um pouco no calcanhar por causa disso. Pessoal, a aderência do solado não consigo pontuar aqui, pra mim tá boa, mas eu acho que assim, nessa condição aqui tá seco, tá no asfalto, tá quente, então qualquer borracha vai aderir bem num asfalto quente desse jeito aqui, né? Eu acho que a espuma, eu acho que a parte de baixo do tênis é a mesma, a sensação é que é a mesma, mas eu vi que tem muita diferença na parte de cima. A espuma é boa, pô. A espuma é a espuma do Shunta, pelo menos parece ser. Se não for, é feito de alguma coisa muito parecida. Mas já a parte superior aqui, o que muda entre um e o outro, eu acho que é importante, sabe, assim. Então já volto pra casa,
para a gente poder falar um pouco mais e fazer as considerações finais e responder se eu acho que vale a pena, né, a gente procurar um preço ainda mais barato do que os 170, 200 reais que o pessoal tá pagando no Shunta, para poder pegar essa versão aqui. O Otávio pagou 70 e poucos, né, ele falou pra gente. Só que ele colocou cupom, ele fez uma pá de coisa lá, então assim, ele garimpou mesmo esse tênis nesse valor. Eu acho que não é o valor padrão, não é o valor de mercado comum desse tênis. Então assim, para 72 reais não tem nem o que falar, né? Tipo, você vai pagar 72 reais, você vai ter um tênis que vai conseguir correr. Mas enfim, vou entrar mais em detalhe lá em casa no estúdio, beleza? Bora comigo. Bom, gente, acabei de chegar do treino, vou dar o veredito aqui do que eu achei a respeito dessa comparação entre o Shunta e o Sovicoeluai aqui. Até o fim do vídeo eu vou estar conseguindo falar esse nome aqui certo, vocês vão ver. Primeiro, o que eu achei semelhante, né, que foi a espuma e o solado. A espuma dele não parece ser feita exatamente pela mesma empresa do outro tênis aqui. Não parece que cada marca comprou a espuma de uma mesma empresa ali e produziu seu tênis, não. Parece que é uma espuma feita por uma empresa diferente. Só que a sensação de amortecimento ou de maciez é muito parecida. Nesse ponto, que é um dos pontos fortes aqui do Shunta, esses tênis são muito similares mesmo. Só que, ao meu ver, a parte superior aqui, o cabedal, cadarço, lingueta, acolchoamento aqui do calcanhar, em tudo isso, esse tênis aqui é inferior ao Shunta. Quando você olha por dentro, é um ângulo que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas logo aqui nessa parte aqui dele aqui, você vê que tem mais tecido, que ele não é tão respirável. A lingueta também é muito mais próxima de uma lingueta de um tênis mais comum do que de um tênis de corrida desses mais modernos de hoje em dia. E até mesmo um cadarço, você vê que é um cadarço mais largão, não é um cadarço tão bonitinho, tão bem acabado quanto é do Shunta. A respeito da durabilidade, eu acredito que não vai ter muita diferença entre eles em questão de durabilidade, mas eu acho que no final das contas esse tênis aqui vai acabar sendo menos confortável do que o Shunta, porque apesar dele ter meio que a mesma alma aqui do tênis, no que diz respeito ao acabamento, né, a construção aqui da parte superior dele, eu acho que ele perde em praticamente tudo. Então alguns detalhezinhos aqui, como a colinha aparecendo aqui, sabe, esses detalhezinhos assim, me fazem perceber que esse é um tênis feito de uma maneira um pouco mais rústica, que não tem o mesmo apreço aqui no acabamento que tem um Shunta. Mas eu acho que vale a pena juntar mais um pouquinho ali, pagar 200 reais, 170 que seja, e pegar esse tênisinho aqui, porque esse tênis aqui sim vai te dar aquela experiência que você teria com um tênis mais caro, sabe? Principalmente por causa da leveza e da respirabilidade. Isso não é tão forte aqui nesse tênis aqui, né? Pelo contrário, esse tênis aqui ele é bem menos respirável do que a maioria dos tênis que eu já testei. Então, se eu fosse escolher, né, pagar 80 reais nesse tênis aqui, ou 170 a 200 reais nesse aqui, eu escolheria pagar 200 reais, 170 no Shunta tradicional aqui, para poder ter uma experiência já mais agradável desde o começo, sabe? Se eu tô iniciando. E assim, gente, como eu disse, eu trabalho com a parte de foto de evento, né, esportivo. Eu tava numa corrida hoje cedo, hoje é domingo, a gente tá fazendo a corrida dos bombeiros daqui de Lavras. Eu vi várias pessoas usando o Shunta, né, esse Shunta aqui mais tradicional aqui nas corridas. Eu até conversei com um corredor lá que disse pra mim que ele tá correndo em torno de 120 km por semana, né, na planilha de treino dele, e que o Shunta tá sendo essencial, porque ele tá conseguindo economizar muito mais os tênis mais caros dele. Ele consegue usar o Shunta pro pau, né, pra poder fazer rodagem mesmo. Então, tem um link na descrição do Shunta, eu não vou colocar link na descrição dessa versão aqui, porque eu acho que compensa você investir mais um pouquinho e pegar um tênis que vai te dar uma experiência praticamente premium, entendeu? E é o seguinte, ainda tem mais um modelo, né? Igual eu disse, tem um modelo do Shunta que ele tem aqui a logo aqui diferente, é um Y e um N, se eu não me engano. Eu vi algumas pessoas falarem que esse tênis é ainda superior a essa versão aqui. E aí você me diz, se você quer que eu traga também essa versão do Shunta, que seria a versão principal, a versão dele, que é a mais oficial de todas também para review e para fazer a comparativa com esse tênis aqui, ou se você tá cansado de ouvir falar desse Shunta aqui no canal, beleza? Se você gostou da comparação entre o Shunta e a cópia do Shunta aqui, comenta no vídeo aqui, me fala a respeito do que você achou. Se você tem esse tênis aqui, me fala como é que é a sua experiência com ele, porque o meu contato com esse tênis aqui tá sendo muito pequeno, eu já vou pegar o tênis e eu já vou devolver pro Otávio. Então seria legal se as pessoas que já usaram esse tênis por mais quilometragem comentassem aqui para que isso aqui virasse uma fonte de busca para quem tá interessado em comprar esses modelos. Se você gostou do vídeo, curte isso aí, me dá uma força. Por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.